Olá, um grande abraço para você, telespectador da TV Mar, telespectadora da TV Mar, canal 525. Estamos de volta aqui na programação para trazer pela próxima meia hora as notícias do esporte, valorizando também a cultura, né? Quando se trata de esporte, tem espaço democrático aqui também, como o canal Esportes, que a nossa TV Mar vai sempre abrindo suas portas para receber os nossos personagens. Daqui a pouco, aqui no estúdio, nós vamos conversar com o Bispo Filho, ele que é ativista social e vai falar de uma obra muito importante quando se trata da relação torcida organizada e periferia, e que muitos assuntos são debatidos sobre violência e questões relacionadas também à formação de caráter. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes com o autor dessa obra, mostrar também essa obra aqui para o nosso telespectador, saber inclusive, né, como vamos fazer para poder adquirir essa obra e outros projetos e obras já lançadas por ele. Tá certo? Vamos falar também com os integrantes do Timaço da Gazeta, daqui a pouco com informações do CRB, o Marcelo Rocha, que joga hoje à noite o CRB enfrentando a Chapecoense. O Júnior Tenório, que nas férias do Arne Oliveira também tem participado aqui do canal Esportes com notícias do CSA. Os comentários de Henrique Pereira e Guilherme Nobre com a movimentação dos clubes do interior do estado. Tudo isso a partir de agora, além da convocação de Fernando Diniz com o Hendrick do Palmeiras sendo a grande novidade na lista da seleção brasileira. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora nesse que é o mais irreverente, o recheado programa de esportes da TV Alagoana, o meu, o seu, o nosso canal Esportes. Abraçando o pessoal do portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas. E lembrando que você vai poder acompanhar cada bloco também desta edição do programa Canal Esportes, também no nosso canal no YouTube, né? O canal da TV Mar, tá certo? Você dá um like, aquela inscrição já garantida, um joinha também, né? Que tem as opções lá que o YouTube coloca e você vai poder acompanhar cada bloco aqui do programa, segunda a sexta-feira, apresentado por esse amigo de vocês, a partir de meio-dia, ao vivo aqui no estúdio da nossa TV Mar, em Jatiuca. Bispo Filho, seja bem-vindo aqui ao canal Esportes. Tudo bem com você? Tudo bem, Delano. Para mim é sempre uma satisfação, né? Muito obrigado. Aqui, rever o amigo e a gente começar a discutir também esse tema extremamente importante, que é a questão de torcidas organizadas e periferia. É uma relação muito interessante essa que você traz. 85% das torcidas organizadas, os seus membros são da periferia. E isso acabou te motivando a fazer uma obra como essa. Gostaria que você mostrasse, por favor, né? Vamos mostrar aqui para o nosso telespectador, né? Ô Emerson, olha aqui, no aberta, né? Para que o pessoal possa ter uma noção. Nosso Emerson vai trazer aqui, mas vamos falar do que te motivou a fazer, né, uma obra denominada como Torcidas Organizadas e Periferia, Identidade e Pertencimento. Veja só, o meu trabalho, nosso trabalho, ele é direcionado aos jovens, principalmente os jovens da periferia. Eu, há cerca de 20, 25 anos, que eu venho nessa luta com a questão da dependência química, né? Que é a questão da prevenção da violência. Nós temos uma comunidade terapêutica, temos uma cooperativa onde a gente trabalha essa questão do jovem, né? Para que a gente ressocialize ele e a gente coloque ele de volta ao seio familiar e principalmente ao seio da sociedade. Sim. Invariavelmente nós vamos para as periferias. E por quê? Mas por que a periferia? Porque na periferia nós temos pessoas que necessitam de ajuda. A dependência química ela está de classe A a Z. Claro. Está em todos os locais. Mas na zona sul, né, como se costuma dizer, nos bairros nobres, as próprias famílias têm condições financeiras de arcar com o tratamento desses jovens. Na periferia é diferente. Entendeu? Então, na periferia é diferente. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar, eu comecei na Secretaria de Indústria e Comércio, até com o saudoso doutor Nailton Silva, que partiu até há pouco, onde nós fomos coordenador do programa de artesanato. E o artesanato ele tinha uma grande penetração na periferia.
E a partir daí, de uns 15, 20 anos para cá, a droga entrou com força na sociedade como um todo. E aí nós começamos a desenvolver esse trabalho. E aí foi quando nós começamos a perceber, em 2018 nós fizemos um seminário aqui no Centro de Convenções, Sim. onde nós fizemos torcidas organizadas, prevenção da violência nas torcidas organizadas. Inclusive nós até convidamos você, não foi na época? Foi verdade, lembro. Você não pôde... Por conta das questões realmente de agenda, mas comparecia ao evento e viu uma organização muito grande. Você seria um dos palestrantes Isso mesmo. Do evento. Nós trouxemos o Dr. Paulo Castilho, de São Paulo, trouxemos um major da Polícia Militar de São Paulo, e aqui nós tivemos presença da doutora Sandra Prata, que é promotora da questão de torcidas. Isso. O desembargador, esqueci até o nome dele agora, teve um desembargador presente, tivemos o presidente do CSA, presidente do CRB, Isso. e as torcidas organizadas, né, tanto de CSA quanto de CRB. E naquele evento, na época era o Major Iraque, que agora é Tenente Coronel Iraque, esteve presente também. E aí nós colocamos e começamos a discutir, junto com as torcidas, algumas ações que poderiam ser desenvolvidas. Infelizmente, depois veio a pandemia e a gente parou um pouco. E durante a pandemia eu comecei a escrever alguns livros, algumas coisas. Sou conselheiro da OCB, né, Organização das Cooperativas do Brasil. E aí nós começamos a entender melhor, não apenas o problema, mas o problema e as soluções. Isso é muito importante, né? Então, quando se trata do apontamento da problemática, mas também da apresentação de alternativas. De soluções, né? Porque ficar só falando é fácil, né? Verdade. Você só ficar apontando é muito fácil. Você E quem tem um problema como esse de dependência química dentro de casa, entende o que o bispo está falando, porque muita gente não sabe nem o que fazer, bispo. Exatamente. Como se comportar numa hora como essa? Muitos pais, quando descobrem que o filho está em um grau de dependência, quer agir com rigor para mostrar autoridade, mas muitas vezes não funciona. E aí o cara diz o seguinte: rapaz, eu estou tentando ser pai, falando como pai, agindo como pai, dando rigor como pai, mas não está resolvendo. E agora, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa que tem que se entender é que dependência química é uma doença. E como doença deve ser tratada. Esse é o ponto principal, entendeu? Não é porque o jovem está usando droga, esse é um maconheiro safado, desculpa até a expressão. Não, tudo bem. Mas não é isso, entendeu? Logicamente que também você não vai aceitar tudo que vem do outro lado. Claro. Só que existe metodologia, existem técnicas para se trabalhar essa questão da dependência química, entendeu? E aí, nós fomos para as periferias. E aí eu comecei a estudar a questão das torcidas organizadas. O que é que acontece com o jovem da periferia? O jovem periférico, Viderlan, ele é estereotipado, né? Ele já é marcado marginalmente, independente de qualquer coisa. Então, por exemplo, se eu pegar 10 jovens da periferia e adentrar no shopping, o pessoal já fica olhando meio... É como se aquele ambiente não tivesse sido preparado para eles. Né? Exatamente. Então, os jovens, lógico que eles vão com suas indumentárias, vão com... Porque é um ambiente normal. Se você pegar 10 jovens, vamos dizer aqui, de um colégio aqui da Ponta Verde e for para esse mesmo ambiente, aí o que é que vai ter, né? São que jovens lindos, que meninos bonitos, que meninos maravilhosos, meninas maravilhosas. Já é um tratamento diferente. Diferente. Inclusive, também esses jovens da classe podem ser piores do que os outros. Pode. Entendeu? Pode. Pode ser pior que os outros. Então, pode. O jovem da periferia, quando ele fica marginalizado, ele fica invisível. Ele só é visível de uma forma marginal. Entendo. Entendeu? Então, quando a gente percebe e visualiza os jovens, quando a gente começa, como você falou, olho no olho, quando a gente começa, aí você começa a entender esse jovem. Então, ele está só, então ele precisa se agrupar. Então, se ele está sem identidade, ele procura uma identidade. Então, ele vai começar a procurar grupos. Ou seja, as imagens dos grupos de organizada, nesse caso.
Uma delas. Uma delas, né? Porque você pode ter, por exemplo, o grupo de capoeira, Entendo. grupos de danças, Entendo. grupos de teatro, Perfeito. e aí facções, De organizados. facções, e também as organizadas, porque as organizadas elas têm um colorido, elas têm cânticos, ela é atrativa para aquele jovem. Tem um símbolo, né, também, Tem um né? símbolo. Que querendo ou não, ele é reverenciado. Reverenciado, exatamente. Então, os jovens, eles procuram as torcidas da sua cor de preferência. Sei. Entendeu? Aqui nós temos várias, né? É verdade. As principais são Mancha E a Comando ao e a vivo. Comando, mas você tem CCA Povão, tem o CRB, Galo Chopp. Galo Chopp, então são vários É verdade. os grupos que tem. E aí, a partir do momento que esse jovem se identifica com esse grupo, ele começa a fazer parte. Então, ele na comunidade dele, ele já é visível. Fica Então, totalmente identificado já, né? Identificado, né? Por exemplo, é o João da Mancha. Entendi. É o Manuel da Comando. Entendi. É o Severino da Povão. Interessante isso, né? É o José da Galo Chopp. Interessante. Então, ele começa a ter uma identidade e um pertencimento. E aí é onde está o grande questionamento. O grande questionamento, que aí a gente coloca nessa questão desse livro, que é o seguinte: você conhece aquele efeito manada, aonde a liderança vai e o restante vai atrás. Sim. Então, se você pegar, por exemplo, se você pegar numa massa, você tem 100 pessoas naquele grupo. Aí você tem ali, você como jornalista, você vai chegar ali da metade para o final, você vai perguntar àquele jovem, me diz uma coisa, por que essa confusão toda? Ele vai te dizer simplesmente, eu não sei, só sei que eu estou aqui. Está todo mundo aqui e eu estou indo também. Então, o efeito manada, ele tem os aspectos positivos e os aspectos negativos. E a obra, ela trata, Bispo, disso também. sobre essa situação. Estou vendo aqui um trecho do livro, ele diz aqui o seguinte: objetivos, compreensão profunda, contexto histórico, impacto nas comunidades, desafios e oportunidades e visão geral da estrutura, onde tem aqui alguns capítulos, né? Capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, onde tem origens das torcidas organizadas, identidade e pertencimento nas organizadas, as torcidas e a periferia, a política nas torcidas, desafios e controvérsias, superando estereótipos, perspectivas futuras, conclusão e referência. Ou seja, é uma obra valiosa e uma obra enxuta. Exato, porque eu também comecei a pesquisar sobre a questão do livro. E hoje, com a questão da internet, se você fizer um livro de 100 páginas, ninguém lê. Infelizmente. Então, você tem hoje uma situação que você tem que sintetizar para, inclusive, sintetizar incentivando a leitura. Ou seja, fazendo uma obra de leitura fácil. É isso que o bispo tem tentado fazer. Os jovens têm comprado essa ideia? A grande pergunta, bispo. Do Brasil todo. Do Brasil todo, né? Inclusive, ontem, no lançamento, o presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil veio para o lançamento. Que maravilha, bispo. Entendeu? Da Anatorg. Tivemos presente as torcidas organizadas, tivemos presente a doutora Sandra Prata, o Tenente Coronel Iraque, o presidente da Federação, Felipe Feijó. Felipe, que sempre abraça essas causas. Sempre abraça essas causas. As torcidas organizadas, tivemos a Mancha Azul, tivemos o CCA Povão, a Mancha Negra de Arapiraca, a Comando. Que maravilha. Entendeu? Com o seu núcleo feminino também. Você está de parabéns, cara. Conseguiu unir. Completando sobre a questão. Sim, por favor. A questão de manada, entendeu? Que é o seguinte, como eu falei, né? Você tanto pode ir para o mal quanto para o bem. Sim. Entendeu? E isso é que esse livro a gente começa, e isso foi que nós conversamos com as torcidas organizadas, que a renovação nas torcidas organizadas, o que é que acontece? Infelizmente,
O jovem, ele vem hoje, porque o que é que passa na televisão? Pancadaria. Então, aquele jovem diz, não, eu vou para lá porque eu vou trocar porrada com todo mundo. E hoje, as próprias direções das torcidas elas já começam a ter um entendimento que não é por aí. Até porque, senão, se isso persistir, o Tribunal de Justiça já tem sido, inclusive, combatido isso. Então, é preciso e é urgente isso, que tenha, dentro das torcidas organizadas, seminários para a gente ensinar lá o quê? Direitos humanos. Estatuto do Torcedor, que é a Lei Geral do Esporte agora. Você tem que saber quais são os seus direitos, mas principalmente saber quais são os seus deveres. Então você precisa ter também, junto a esses jovens que estão um pouco perdidos, noções de empreendedorismo, cooperativismo e uma grande ação que eu estou querendo, que nós, né? Eu falei mas nós, sim, entendeu? Estamos querendo implantar. Será uma coisa inédita a nível, talvez até de mundo e de Brasil. Veja só, em qualquer situação, até em casa, marido e mulher, qualquer grupo social, ele tem a questão de conflitos. Então, a ideia é que cada torcida, nós façamos palestras, incentivemos a criação de núcleos de conciliação e mediação de conflitos. Porque, veja só, esses pequenos conflitos é que geram os grandes conflitos. Sim. Então, dentro das torcidas organizadas, a ideia é que o conflito seja negociado internamente entre eles e depois entre torcidas. Entendeu? Porque você precisa primeiro entender que dentro das organizadas existe isso, existem os grupinhos que é contra o outro grupinho. Entendi. Entendeu? Então, esse grupinho, conjunto com esse grupinho, tem que resolver aquelas questões que são pequenas, mas podem tornar-se grandes internamente. E depois, as grandes questões. Logicamente que questões de morte, de agressões, isso aí já é uma questão do Código Penal, já supera essa negociação. A ideia é não chegar nesse ponto, que é considerado o ponto irremediável do processo. Não é? Onde adquirir essa obra, Bispo? Onde adquirir? Como eu faço para poder adquirir? Tem ele virtual, né? A gente entra no meu Instagram, Bispo Filho. Bispo Filho, no Instagram? No Instagram, e lá tem o link para, que é da própria editora, né? Você já compra direto na própria editora. Parabéns, Bispo, pela sua grande ideia, né? E continuar também como ativista social fazendo esse trabalho, né? Porque eu diria que você tem saído de uma margem que a maioria da sociedade ainda não tem coragem para poder enfrentar esse mar que é bastante mexido, é um mar revolto esse. E você tem conseguido enfrentar com muita coragem esta situação, trazendo para as pessoas a esperança, para aqueles que nos assistem nesse exato momento. Um outro olhar, né? Um outro olhar. É uma esperança, porque para muitos as pessoas elas acabam perdendo esperança ou as forças em determinados momentos e não sabem o que fazer. E quando se trata da periferia, você começou essa sua participação com um depoimento muito interessante. Quem é de classe média, classe A, B, C, ainda busca meios e soluções financeiras para poder ajudar aquela pessoa querida a se recuperar dessa dependência química, que é uma doença. Mas quem não tem condições financeiras, exatamente, como fazer? Não tem nem informação. Não tem nem informação. Bispo, eu gostaria de agradecer a sua participação. Você tem outras duas obras, gostaria que você aqui trouxesse aqui também e mostrasse para o nosso telespectador, né? Nós temos aqui também um complemento a essa situação. Por favor. Entendeu? Porque nós temos aqui o problema, nós temos apresentando... Cooperativismo e periferia. E periferia. Porque, veja só, a partir do momento que você começa, principalmente voltando à questão das torcidas organizadas, nós temos um grande número de jovens e um grande número de jovens desempregados, um grande número de jovens com que trabalha como bico, e não tem uma alternativa para o trabalho. Infelizmente, também alguns jovens entram até na questão do tráfico. Com certeza. Não precisa também dourar muito a pílula, não. A questão é muito complexa, não é? E também não é uma solução de curto prazo, é uma solução de médio e longo prazo.
E uma solução de médio e longo prazo seria o incentivo, e aí o incentivo governamental. Eu já estou procurando dentro da OCB, né, da Organização das Cooperativas do Brasil, já conversei com a presidenta, a nossa presidente. Nós estamos no período eleitoral, até o final do ano nós teremos resolvido isso. E a ideia é fazer com que incentive na periferia a criação de cooperativas. Não estou falando de cooperativas nas torcidas, estou falando de cooperativas de jovens membros das cooperativas. Pode ser uma cooperativa cultural, pode ser uma cooperativa de reciclagem, de prestação de serviços, entendeu? Então você tem uma série de atribuições de trabalho que podem ser desenvolvidas em cooperativas. O cooperativismo, você precisa de aprender o que é o cooperativismo. E aí onde entra a OCB, onde entram os órgãos governamentais também. Fazer cursos de capacitação, de qualificação, o que é uma cooperativa, como funciona, quais são os tipos de cooperativa que podem ser feitas, quais são a capacitação. De repente você faz uma cooperativa de manicure, pedicure, mas as pessoas precisam entender o que é isso. Claro. E também um outro detalhe, gestão. A cooperativa ela precisa ter gestão. O que é lucro, o que é despesa, o que é investimento, como é que se faz isso? Se faz isso aprendendo. Então a ideia é que a gente difunda o cooperativismo nas periferias de Maceió. Isso é de fundamental importância para esses nossos jovens que não têm perspectiva. E eu lhe digo uma coisa com toda a clareza, Lindenau. Esses jovens da periferia, eles precisam de uma chance. Dê uma chance a eles, que eles agarram com unhas e dentes e vão se transformar em pessoas melhores, em cidadãos e cidadãs que nos orgulhem como pessoas humanas aqui dentro de Maceió. Muito obrigado, Bispo, pela sua participação. Nós vamos agora, depois da participação do ativista social Bispo Filho, esse episódio, né, esse programa ficará disponível também no nosso canal no YouTube, tá certo? Pelo portal Gazeta Web. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta tem os integrantes do Timaço, trazendo informações do futebol de Alagoas aqui na sequência do nosso canal Esportes. Voltamos já.